Eu quero contar que, de olho nas eleições de 2026, falas do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro estão fortalecendo aí adversários, ou seja, um ou o outro. Vamos entender essas falas então com o nosso Matheus Dias, que está aqui conosco também no 3 em 1. Qual foi a da vez do presidente da República e também de Flávio Bolsonaro? Hein, Matheus? Bem-vindo. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha, boa sexta-feira também. E sim, várias falas em relação falas ao presidente Lula e falas também do senador Flávio Bolsonaro que não pegaram nada bem em um ano pré-eleitoral. Isso deu bastante munição, para as oposições atacarem tanto Flávio Bolsonaro quanto o presidente Lula. Vamos começar por Lula, então. Lula falou na Ásia, numa entrevista que deu, em relação ao tráfico de drogas. Ele comentava ali, respondia sobre questionamentos depois de questionado sobre o que achava dos ataques de Trump à América do Sul, à costa da América do Sul, principalmente ao Mar do Caribe ali, no Oceano Pacífico. Ele criticou e deu a entender que os traficantes também dependem dos usuários. Essa foi mais ou menos a frase ali de Lula. As aspas corretas, ele fala o seguinte: toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ele quer dizer que tem uma troca de que se tem gente que vende, é porque tem gente que compra. Só que essa frase foi muito mal interpretada. Muitas pessoas, inclusive, principalmente da direita, atacaram o presidente Lula. São os casos de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, também Ciro Nogueira e o deputado Nicolas Ferreira, todos na mesma linha, dizendo que o PT sempre foi assim e sempre protegeu o bandido e acusou a vítima. Essas foram as falas dessas lideranças da direita. Lula, depois de perceber a repercussão negativa, aí ele foi às redes sociais, foi ao X, o antigo Twitter, e publicou a seguinte frase, dizendo o que foi mal interpretado. Nós tiramos esse trecho, inclusive, Evandro, em que ele diz que fiz uma frase mal colocada nessa quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes de apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Agora a gente pula para o outro lado, viu, Evandro? O lado de Flávio Bolsonaro, senador. Esse também fez uma fala muito infeliz e que foi muito mal interpretada, principalmente pela oposição, principalmente pela esquerda. Tudo começou a partir de uma publicação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em que ele publicou, depois que Trump realizou o último ataque ao Oceano Pacífico em uma das embarcações que possivelmente seriam de traficantes de drogas e que Trump afirmou que teria matado 2 traficantes ali na costa caribenha. O secretário de Defesa publicou isso no Twitter dele, no X dele, publicou dizendo que 2 traficantes foram mortos e nenhum soldado norte-americano foi ferido. Flávio Bolsonaro, então, pegou esse tweet, pegou esse post e replicou, escrevendo em cima a seguinte frase: que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater esses terroristas? Flávio Bolsonaro, então, foi muito mal interpretado, dando uma sensação de que diria que o governo norte-americano deveria atacar aqui o Rio de Janeiro, deveria atacar navios na costa do Rio de Janeiro. Ele foi bem criticado, então, por todas as lideranças do PT e do PSOL, principalmente Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, deputado Ivan Valente, o líder do PSOL na Câmara, Talíria Petroni. Todos na mesma linha, dizendo que Flávio Bolsonaro fez a mesma coisa que o irmão dele vem fazendo, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, desde sempre, que é se voltar contra o Brasil, trair a pátria e ficar ao lado dos norte-americanos. Essas 2 falas repercutiram bem mal, ainda mais numa véspera de ano eleitoral, né, Evandro? Exatamente, Matheus. Eu vou aproveitar, então, a sua sequência. Você começou com o presidente Lula, terminou com o Flávio Bolsonaro. Eu vou aproveitar para também ouvir os nossos comentaristas. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho aqui em São Paulo. Fábio Piperno. Puxado, hein? Presidente da República dizer que traficante é vítima de usuário. A palavra vítima não combina com traficante em nenhum modo, muito menos nesse. Foi uma frase cretina, imediatamente ele se retratou, mas já tinha dito. Já está
enfim, registrado nos anais da história. Percebeu rápido a bobagem que falou. Você acha que o presidente pensa dessa maneira e acabou deixando escapar? Eu acho que ninguém pensa dessa maneira e ele se confunde com as palavras muitas vezes. E acabou se retratando quase que imediatamente, só que está lá, tá dito, e é óbvio que é matéria-prima para a oposição, sim. A oposição não está mentindo, ele falou isso. Se arrependeu, percebeu que falou bobagem, usou mal as palavras, mas está dito. E a questão é, Alan Gani, quando um presidente da República vai entrar num tema tão espinhoso quanto o tráfico de drogas, narcotráfico, é preciso pensar e preparar um discurso, porque senão as falas ficam incompetentes e rasas, a exemplo do que aconteceu com o presidente Lula nesse discurso. Exatamente, e é até um discurso que desagrada a própria esquerda, porque qual que é a bandeira da esquerda? A descriminalização das drogas, a descriminalização do usuário. O que ele fez? Exatamente o oposto. Ele criminalizou mais o usuário do que o próprio traficante. Então não é uma frase que apenas desagradou a direita. E ali na frase ele tenta colocar os dois, né? No sentido de que eles se alimentam. O usuário, ele faz com que o traficante atue cada vez mais, assim como o traficante também precisa do usuário, ou seja, eles se retroalimentam. Mas aí ele vai na frase e coloca: o traficante é vítima do usuário. Como se, né, só tem o traficante porque tem o usuário, então o usuário seria aí o grande culpado, né? Enfim, falou aí besteira. Agora, isso é um prato cheio para a oposição explorar. Veja, se a oposição estivesse organizada, nossa, já seria um baita discurso que casa muito bem com o discurso da segurança pública, né? Mas aí fica muito... A oposição fica refém de um vídeo do Nicolas, fica lá rezando pro Nicolas fazer um vídeo, né? E viralizar, enfim, geralmente viraliza, mas não tem uma oposição organizada, uma militância organizada. Enfim, uma chance desperdiçada, né? Fala, Bruno Musa. Uma frase completamente infeliz, uma frase que, seja ela tenha sido mal interpretada, não, tenha sido sem querer, falou errado ou não, é uma falta de sensibilidade brutal. A gente sabe que o vício ele é uma patologia, muitas famílias perdem seus filhos por conta disso, seus familiares por conta disso, então imagina como isso é sentido por parte dessas pessoas. E aí você coloca os bandidos, de fato, como vítimas, e coloca a verdadeira vítima como um culpado da coisa. Então, isso também choca um pouco com aquilo que eu falei. O petismo raiz e o petismo da nova era, onde vale tudo, tudo pode, o bandido ele é uma vítima da sociedade. De novo, eu acho que nesse caso ele foi mais infeliz do que qualquer coisa, mas acaba... reverberando entre aquelas pessoas que defendem essa ideia onde os bandidos são vítimas de um sistema opressor que a gente teve que ouvir tamanhas ladainhas ao longo dos últimos tempos. E é mais interessante anotar que ele falou isso em um país onde não tolera o uso de drogas ou tráfico de drogas. A gente viu um brasileiro que foi preso lá por levar droga para dentro do país e ficou lá até a morte, né? Então, é interessante isso, de novo, vai bem na linha de frente de um discurso em que Donald Trump vem atacando a Venezuela e a Colômbia por conta das drogas, o que possivelmente pode levar até a um choque entre eles como um todo, né? Agora, eles começam a puxar todos os lados. Quem tem o monopólio a respeito dessa operação contra o crime organizado? Na verdade, é uma só. O Brasil está de joelhos para o crime organizado e nós todos, nas cidades grandes principalmente, sentimos isso a cada dia. José Maria Trindade, eu queria ser um mosquito para ver a reação de Sidônio Palmeira e equipe quando ouviram essa frase. Mais ou menos. E assim, né, Zé? Pô, em plena sexta-feira você vai me mandar uma crise dessa para administrar, caramba? Já estava pensando em pegar o avião da FAB para ir para a praia, né? Uma crise dessa. É o seguinte, foi uma frase infeliz, não há dúvida, e eu vou analisar com mais profundidade essa tese, né? Sim. É uma tese antiga que dizia o seguinte, que a Zona Sul do Rio de Janeiro é que financia e seria a responsável pelos morros dominados pelos traficantes. A tese é assim, olha, Zona Sul, olha, riquinhos,
se vocês não fumam maconha, os vendedores, os traficantes, não vão morrer de fome, eu sei lá, não vai existir. Mas não é bem assim. Eu fico com Osmar Terra. É o deputado, autor da lei antidrogas que está em vigor, uma lei muito boa, votada no Congresso Nacional e não no Supremo, e que acolhe muito bem as ações nesta área, né? E uma frase dele é a seguinte: nós estamos vivendo uma epidemia de dependência de drogas no Brasil. Como toda epidemia, o agente transmissor deve ser isolado. Quem é o agente transmissor? É o traficante. Osmar Terra não é um deputado de esquerda, né? Um deputado de direita, um deputado que milita muito bem no Congresso Nacional e nesta área. Ele e o Givaldo Carimbão, os dois batalharam muito sempre aqui. O Givaldo Carimbão me disse que entrou na política porque ele protegia e queria evitar aqueles garotos que cheiravam cola. Aí a frase é dele hoje: cheirar cola é uma brincadeira diante do que aconteceu no Brasil com crack. Nos últimos, ele fez uma grande luta contra o uso do crack, né? O crack é tão devastador que alguns traficantes não admitem vender o crack porque mata o cliente, para se ter uma ideia. Então, todo esse debate aconteceu na aprovação da lei antidrogas, né? E qual é a ideia? É o seguinte, que o traficante deve ser punido com muito rigor e o usuário, considerado um doente, e é uma doença, a Organização Mundial de Saúde já reconheceu como doença, ele deve ser punido em menor proporção, mas punido também, para não dizer que liberou as drogas. Então, é o que eu penso e não tenho dúvida, se ele retratou, não sou eu que vou dizer que não se trata de uma frase infeliz e uma ideia que eu não entendi muito bem esse de um mês dele. Agora, como a gente sempre garante o equilíbrio aqui no nosso debate, vamos olhar também para a publicação de Flávio Bolsonaro em relação à possibilidade de ataque dos Estados Unidos a navios que também seriam navios usados para o tráfico na Baía de Guanabara. E a esquerda caiu matando no Flávio Bolsonaro, dizendo que ele está, mais uma vez, assim como o seu irmão, ameaçando a soberania nacional. E dando a ideia de que os Estados Unidos poderiam sim atacar o território brasileiro, nem que seja por meio de destruição de navios. Como é que você avalia essa situação, hein, o seu Fábio Piperno? Bom, eu peço inclusive perdão se eu estiver enganado, mas eu acho que ele não se retratou em relação ao que foi publicado. É a opinião dele. Eu acho que é uma opinião estranha, mas, de qualquer forma, também está em consonância com o que diz, com o que tem feito o irmão dele. O irmão dele já escreveu qualquer hora, caças podiam sobrevoar Brasília e tudo mais e tal. Vejam, eles usam algumas coisas, como, por exemplo, essa suposta luta do presidente Trump contra o tráfico de drogas aqui na América do Sul, como se isso fosse de fato real. Mas não. Esse argumento do combate, né, ao narcotráfico aqui da América do Sul, e não, por exemplo, ao narcotráfico da Flórida, né, isso é uma moldura que esconde um combate, sim, a regimes à esquerda. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, hoje, o presidente Trump tem tentado intervenções em várias cidades e estados de gestões democratas, mas e na Flórida? Que é tudo republicano, e na Flórida, a Flórida é praticamente um shopping center do tráfico de drogas. Todo mundo passa por lá. Então, veja, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? Fala, Gani. Olha só, acredito que o Flávio Bolsonaro disse algo no seguinte sentido: pelo amor de Deus, venham aqui também combater os traficantes, dado que a nossa segurança pública aqui, as nossas forças policiais não dão conta. Foi mais ou menos nesse sentido, né? Evidentemente que deu margem aí para outra interpretação. Em relação ao que falou o Piperno, eu vejo que esses ataques a essas embarcações, o motivo, concordo com ele, não é apenas o tráfico de drogas, né? Vai muito além. Na verdade, é uma tentativa de provocar também uma reação na Venezuela, e aí você tem um factoide para uma mudança de regime. Eu vejo que os Estados Unidos preparam algo para uma
um ataque na Venezuela. Não acredito que seja uma incursão terrestre, porque isso é muito complicado, envolve muito custos, não é tão simples, mas fazer mais ataques a embarcações, talvez ataques aéreos também à Venezuela e provocar algum tipo de ruptura, Evandro, uma mudança de regime na Venezuela. Os Estados Unidos, juntamente com Israel, tentaram isso no Irã. Não deu certo, conseguiu atacar lá a base, né, que guardava arsenal nuclear. A gente não sabe até que ponto foi retirado esse arsenal antes ou não, mas a mudança de regime acabou não acontecendo. Na Venezuela, é um país bem menos complicado que o Irã. Eu vejo que existe uma probabilidade maior desta mudança de regime ocorrer. Fala, Zé Maria Trindade. Eu acho que o Brasil, o presidente Lula e o ministro da Defesa deveriam ter a coragem de embarcar nessa do Donald Trump, né? Todos, isso é uma pauta comum, combater o narcotráfico. A pauta comum, e não é só o narcotráfico, né? O Flávio falava também da entrada de armas no Brasil. Então, assim, deveria ter a coragem de chegar para o Donald Trump nessa conversa e dizer: olha, gostaríamos muito de formar um pacto para combater o narcotráfico. Gostaríamos de ter acesso às informações que os senhores têm, que a CIA tem. Gostaria, inclusive, de contar ali com uma parceria para poder defender as fronteiras do Brasil, que são muito grandes, né? As fronteiras do Brasil são, eu diria até, impossíveis de serem totalmente defendidas para a entrada aí de armas e o uso do narcotráfico, né? Então, acho que deveria ser assim, em vez de colocar isso aí. Primeiro que é uma ideia de um senador da República eleito pelo Rio de Janeiro, né, que tem uma ideia, tem uma postura, tem uma opinião e pronto, isso não é crime. E segundo, que não tem soberania coisa nenhuma no Rio de Janeiro. Onde está a soberania? Cadê? Entra lá, soberano, vai lá no Rio de Janeiro e entra de peito aberto para ver o que é que acontece.